Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 10. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. E vamos deixar esta palavra entrar no nosso coração. Versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3: Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Amados, nós sabemos que muitas pessoas estão esperando uma resposta de Deus já por muito tempo. Você que está aqui nesta noite, quem sabe, você já por muito tempo, você está à espera de um milagre, de uma vitória, de uma bênção. Algo que você tem buscado de Deus, pedido para Deus. E você continua esperando este milagre. E nós vemos na palavra de Deus algumas pessoas que também esperavam por um milagre por muito tempo. Como a mulher do fluxo de sangue, que ela esperou por 12 anos. Ela sofrendo com a hemorragia, ela padecendo, ela gastara todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, procurando médicos, e a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Só que um dia ela ouviu falar de Jesus, que Jesus é aquele que cura, aquele que liberta, e ela então colocou no coração dela dizendo: se eu for encontrar este homem chamado Jesus e tocar nas orlas dos seus vestidos, eu vou ficar curada. E ela então esperava este milagre, ela esperava esta bênção, e ela conseguiu alcançar este milagre, esta bênção. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Aleluia! Nós vemos também na palavra de Deus uma mulher que ela há 18 anos, ela andava encurvada, ela tinha um problema, uma dor na sua coluna, e ela andava encurvada. E isso por muitos anos, com certeza, também esperando milagre, esperando alguma coisa acontecer na vida dela. E aquela mulher, por 18 anos, mas um dia ela encontrou-se com Jesus. E quando ela encontrou com Jesus, Jesus olhou para ela e disse para aquela mulher, para ela se endireitar. E ela então naquele momento, ela recebeu o seu milagre, ela recebeu a sua cura, a sua bênção. Mas ela teve que esperar todos esses anos sofrendo. Nós vemos no livro de João capítulo 5, onde fala que um outro homem, há 38 anos, ele estava à espera de uma bênção, ali diante de um tanque, porque a Bíblia diz que de tempo em tempo descia um anjo e agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse sobre aquelas águas seria curada de qualquer enfermidade, de qualquer mal. Ele já estava ali esperando por 38 anos. E aí Jesus, ele chegou naquele lugar. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus pergunta: você quer ficar curado? Ele disse: sim, eu quero. Mas só que quando o anjo, ele chega, agita as águas, outro desce antes de mim.
Quem sabe ele continuou a conversa com Jesus e disse: olha, mas eu estou na expectativa, um dia vai acontecer. E naquele momento, Jesus então chega para ele e diz assim: olha, levanta, toma o teu leito e vai embora. Naquele momento ele recebeu a cura, depois de 38 anos esperando o seu milagre. Nós temos na palavra de Deus Marta e Maria, quando Lázaro estava doente, ele adoeceu de alguma enfermidade, e a Bíblia diz que Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque elas esperavam por um milagre, porque elas sabiam que se Jesus estivesse ali, ele iria curar o seu irmão daquela enfermidade. E elas na expectativa do milagre acontecer. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus recebe a notícia, ele ainda fica por alguns dias, e quando ele chega de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E ali, Marta e Maria, na esperança de que Jesus poderia ter curado, elas disseram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas naquele momento, Jesus ele queria fazer muito mais para Marta e Maria, mostrar para elas a glória e o poder de Deus, a ponto dele dizer para elas: se vocês crerem, vocês irão ver a glória de Deus. E nós conhecemos o fim da história, que Lázaro ressuscitou, e elas se alegraram em Jesus. E o texto que nós acabamos de ler fala do homem coxo, deixa o ventre de sua mãe, que também esperava por um milagre. Aquele homem que todos os dias eram levados até a porta do templo para poder pedir esmola, para poder pedir às pessoas que entravam no templo uma ajuda. Quem sabe aquele homem, naquele dia que ele chegou, e certamente ele pensava o que seria, o que iria acontecer com ele naquele dia. Mas ele estava com certeza à espera de um milagre, mesmo sabendo que era coxo desde o ventre da sua mãe. Ou seja, essas e outras pessoas que a palavra de Deus nos fala que esperavam por um milagre, que buscavam-se por um milagre. E a verdade é que muitos de nós também estamos à espera de Deus, esperando Deus agir na nossa vida. Quanto tempo você está à espera, esperando Deus agir na sua vida? Mas agora que eu quero que você abra o teu coração para você entender o que Deus ele tem para a tua vida nesta noite. Que o sentido não está de apenas você esperar Deus agir, mas Deus está esperando você colocar nele a sua fé para que ele possa agir na sua vida. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas, com essas pessoas que nós acabamos de citar. O texto que nós lemos fala de um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele não podia andar, ele era colocado todos os dias à porta do templo. E quando pedia esmola para Pedro e João, e eles olham para ele e dizem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Neste momento, aquele homem precisou colocar a tua fé em ação. E é isso que Deus ele está esperando de cada um de nós. Só que nós estamos esperando Deus agir, nós estamos esperando Deus operar, nós estamos esperando o milagre acontecer. Mas a verdade é que Deus é que está esperando nós tomarmos uma posição, nós agir, nós levantarmos a nossa cabeça para aquele que pode todas as coisas e esperar o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Ou seja, buscar o milagre, deixar Ele operar na nossa vida através da nossa fé. Então talvez seja você que esteja
esperando, achando que Deus está demorando a agir na sua vida. Essas pessoas, umas levaram 12 anos, outras 38 anos, outras há muito tempo, esperando, mas quando elas colocaram a fé em ação, Deus, Ele começou a agir. Então o que Deus quer dizer para nós nesta noite, não é Ele que está demorando a agir, somos nós que estamos demorando a crer, a confiar, a acreditar, de que o nosso milagre já está pronto, já está preparado, sem importar o tempo que você está esperando o milagre acontecer. Hoje poderá ser o dia deste milagre. Amém. Hoje poderá acontecer este milagre na sua vida. Glória a Deus. O versículo primeiro que nós lemos, de Atos capítulo 3, fala que Pedro e João, eles iam para o templo na hora da oração. Um momento muito especial. É um momento, a hora da oração é a hora mais abençoada do nosso dia. Qual é o horário do dia que você tem buscado a Deus? Pedro e João ia para a oração, na hora da oração, o momento da oração. Eles sabiam disso, que Deus ele se agrada daqueles que o buscam, porque Jeremias 29 diz assim: então orareis a mim e eu vos ouvirei. Amados, quando nós nos colocamos diante de Deus e oramos a Deus, Deus ele ouve a nossa oração. Será que você tem tirado um tempo para buscar a Deus, para colocar diante de Deus, através da oração, as suas preocupações, os seus problemas? No versículo 7, fala, além deles orarem, deles falarem a palavra profética de autoridade, eles também agiram. A Bíblia diz que, quando eles disseram, olha, o que nós temos te damos em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que eles foram lá e cada um pegou na mão, de uma das mãos, daquele homem paralítico e ajudou ele a levantar. Eu fico imaginando esta cena. Pedro e João, cada um de um lado, levantando aquele homem, e quando coloca aquele homem em pé, quem sabe ele fica sem jeito, com medo de ficar em pé. Só que ele também, que precisava de um milagre, precisava agir. E é isso que Deus está esperando de muitas pessoas, que nós viemos agir. E esta ação de João e Pedro ajudou o milagre a acontecer na vida daquele homem. Porque não adianta nada nós orarmos, profetizarmos e nós não agirmos. E foi o que aconteceu. Pedro e João estenderam a mão, o paralítico se esforçou para levantar. Mas a maior força foi a da fé daquele homem. Eu fico imaginando agora Pedro e João solta os seus braços, ele fica de pé. Pedro e João tinha dito, agora anda. E ele com medo, ele dá um passinho. E fica com medo, mas Pedro e João diz, não, continua andando. E ele dá um passo a mais. E de repente ele começa a dar passos maiores, e a fé dele vai aumentando, acrescentando, e ele vai dando passos a mais, e a Bíblia diz que de repente ele deu um salto, e ele saiu correndo, entrando dentro dele. Isso que Deus está esperando de cada um de nós.
Não adianta apenas nós orarmos, nós profetizarmos, mas nós não agimos, não usamos ou damos o passo da fé. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa, ter uma atitude de fé. Aquele homem já tinha muitos anos que ele estava ali naquele lugar, mas ele nunca tomou a atitude de entrar na igreja. Primeiro porque a lei não permitia isso acontecer. Mas agora ele pode entrar saltando e pulando curado, porque ele tomou uma atitude. E dependendo da sua atitude hoje, você também poderá voltar curado, livre, liberto, abençoado, abençoada. Só precisa tomar uma atitude.